No livro Tema 2 de Sala de Aula, nós vamos fazer as atividades da página 109 até a 112. Depois, no livro de casa, vocês vão fazer as páginas 41 e 42. Refletindo a partir da escrita. Na primeira questão, ele está pedindo para que você volte até a atividade 15, onde foi pedido para que vocês escrevam, criem, uma história em quadrinhos. Então, vocês vão voltar lá na atividade e vão ver a história em quadrinhos que vocês criaram. Para quem não fez, faça, tá? Então, quem não tiver feito essa história em quadrinhos, na atividade 15, deve fazer agora. Você desenhou o cenário da história, ou seja, tem os personagens, mas é importante também ter, em algumas histórias em quadrinhos, né, aparece também o cenário, ou seja, o local, né, onde aquelas personagens estão. B. Onde acontece a sua história? C. Você desenhou as personagens? E aí, se você tiver desenhado personagens, você vai dizer quais foram os personagens que você desenhou. D. Você escreveu a fala ou o pensamento dos personagens em balões? Dê um exemplo de balão que você usou na HQ e o que escreveu nele. Então, um dos balões que você fez na sua historinha, você vai colocar aqui, né, com a frase que você escreveu nele. Você desenhou os personagens com alguma das expressões abaixo? Quais? Então, se você tiver desenhado um personagem com raiva, ou com curiosidade, alegria, surpresa, medo, tédio, ou se você desenhou ele com expressões de dor, de tristeza, de ansiedade, então você vai marcar aqui as opções, tá? 2. Compare a sua produção com o texto controle remoto. Escreva sim ou não para cada tópico abaixo, de acordo com cada texto. Então, no primeiro item, nós temos o seguinte: história contada em uma sequência de quadros. Será que a HQ que você produziu respeita uma sequência de quadrinhos, né? Primeiro o que está aqui, depois o que está ali, aí depois o de baixo. Ou a controle remoto respeita essa sequência de quadrinhos? Então, você vai marcar. Se a sua também respeita, você vai marcar também, tá? B. Texto com imagens e palavras. Na HQ que você produziu, tem imagens e palavras? Se sim, você marca. E na HQ controle remoto, tem imagens e palavras? E aí você vai marcar. C. Tem título? Na HQ que você produziu, tem o título? E na HQ controle remoto? 3. Troque a sua história em quadrinho com um colega. Leia a HQ dele e permita que ele leia a sua. Nessa questão aqui, pessoal, eu vou deixar que vocês deixem ela em branco, tá? Por quê? Porque como a gente está tendo aulas de português no sistema de aula remota, então a gente não vai poder fazer essa troca nessa atividade, tá? Pode ser que daqui para frente, em outro momento, a gente até possa fazer isso em sala de aula. Mas nessa atividade de hoje, não. Então não precisa fazer essa terceira questão, certo? Comunicando através de frase. Questão 1. Enumere as frases de acordo com a ordem que elas aparecem na HQ controle remoto, certo? Então, você vai ler essas frases e vai lembrar, né, ver de acordo com a historinha, se for preciso, volta lá na página que tem a HQ controle remoto e vocês vão numerar, vocês vão colocar o que vem primeiro, segundo, terceiro, aí você vai colocando a ordem aqui, né, ó. Primeiro, segundo, você vai colocar na ordem em que a frase aparece. Questão 2. Leia todas as frases na sequência que você enumerou e responda as perguntas. Qual é a menor frase? Aí você vai escrever a menor frase aqui. B. Quantas palavras tem a menor frase? Aí você vai contar as palavras e vai colocar a quantidade aqui. C. Qual é a maior frase? Você escreve. Ou você bota o número, né, que você enumerou. Então, você vai dizer, é a primeira frase, a segunda, a terceira, tá bom? D. Quantas palavras ela tem? Você conta as palavras da frase e coloca aqui. Terceira questão. Qual das frases que você numerou, né,
Tem 4 palavras? Escreva cada uma das palavras da frase, separando-as no retângulo de acordo com a sequência. Então, a frase que tiver 4 palavras, você vai escrever aqui cada palavra em um retângulo desse, tá? Seguindo a ordem. A primeira palavra vai ficar nesse, a segunda palavra nesse, tá bom? Refletindo sobre as palavras. Primeira questão, leia as palavras da ficha abaixo, depois, usando as letras móveis, forme essas palavras. Então, vocês vão pegar aquelas fichinhas que vocês receberam junto com os livros e vão pegar as letras que formam as palavras dessas fichas aqui. São 3 fichas, tá? Então, na página anterior apareceram 3 e aqui tem mais 3. Então, são 6 fichas. Pinte a primeira e a segunda letra de cada palavra das fichas da questão 1. Depois, coloque as palavras na ordem alfabética. Então, o que é isso? Né? Vocês estão vendo aqui que tem a linha 1, linha 2, linha 3, 4, 5 e 6. Vocês viram que são 6 fichas, né? Você vai escrever aqui as palavras das fichas em ordem alfabética. Não é a ordem que elas apareceram na atividade aqui não, tá? É a ordem alfabética. Como assim? Você vai colocar primeiro as palavras que começam na ordem seguindo o alfabeto. Então, por exemplo, se tiver alguma palavra que começa com a letra A, aí você vai colocar ela na primeira linha aqui, né? Aí depois, tem palavra que começa com C, aí você vai colocar. E aí tem que ter cuidado que você vai olhar não só a primeira letra, porque a primeira letra pode ser igual, por exemplo, aqui na palavra cama, e aqui a palavra cobertor, né? E aí, quem é que vem primeiro entre cama e cobertor? Aí você vai olhar a segunda letra. Aqui eu tenho a letra A e aqui a letra O. No alfabeto, quem é que aparece primeiro? A letra A ou a letra O? Então, você vai escrever em ordem alfabética aqui corretamente, tá? 3. Elabore uma frase usando as 6 palavras das fichas. Leia para os colegas a frase que você elaborou. Então, aqui você vai pegar as 6 palavrinhas dessas fichas e você vai criar uma frase que envolva todas essas palavras, certo? Com todas essas palavras, vocês vão criar uma frase. Terminamos a atividade de português. Parabéns e até a próxima!